Depois de assistir o filme do He-Man, The Master of the Universe, que estreou agora em junho de 2026, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer algumas reflexões interessantes. No começo vai parecer bobinho, mas a gente vai acabar aprofundando, chegando em um ponto de reflexão bem interessante que eu acho que você vai gostar e quem sabe partilhar da mesma conclusão que eu cheguei. Esse filme retrata um desenho infantil, né, de um herói dos anos 80. Essa época foi a minha infância, né, e ele foi o herói favorito da minha infância. Eu lembro que eu ganhei o boneco do He-Man, boneco de esqueleto, o gato guerreiro, e também eu tinha como herói favorito, lógico, o Jaspion, o herói japonês. Então os dois heróis que marcaram a minha infância foi o He-Man e o Jaspion. E depois que eu assisti o filme, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de cinema, eu faço questão de assistir a maior parte dos filmes no cinema. Eu também gosto de ver os críticos de cinema. E percebi que a crítica estava bem dividida. Tem críticos de cinema que falam muito mal do filme He-Man e tem críticos que estão dando nota 10 pro filme do He-Man, né, como uma reprodução de um desenho infantil dos anos 80. E o mais engraçado, foi uma das poucas vezes que eu fiquei em cima do muro. Por que eu fiquei em cima do muro? Porque eu concordo com a opinião dos dois lados. Geralmente a gente fala que não é possível, dentro de uma discussão, os dois lados estarem certos, mas eu consegui, através deste filme, perceber que só são pontos de vistas diferentes, mas que cada um tem a sua razão. Eu vou falar primeiro em relação aos pontos negativos que o filme realmente traz, mas que para mim eu consegui ir revelar e consegui curtir o filme do mesmo jeito, tá? Mas, por exemplo, existem frases que são colocadas de forma desnecessária, na minha opinião, que mancha a imagem do desenho ou a ideia que se passava naquela época dos anos 80, né? Uma das frases que é comentado no filme e é facilmente perceptível, existe uma cena em que o esqueleto, que é o inimigo, ele comenta a respeito do He-Man, que é um homem musculoso, com pernas grossas, que tem uma espada grande no meio das pernas. É uma frase completamente desnecessária, pensando num filme que retrata os anos 80 e é um conteúdo mais infantil. Existe uma frase também em que o mentor, como o próprio nome diz, mentor, é o treinador do exército de Eternia, o treinador dos soldados, e ele tem uma filha, e ele fala mais ou menos assim, porque eu procurei nem prestar tanta atenção nessa frase, mas eu percebi também na hora que a frase foi construída de forma inadequada. Eu não sei se ele comenta para Teela, que é a filha dele, e é uma guerreira, né? Que como ele é o mentor, treinador de soldados, logicamente ele treinou a sua filha como uma guerreira. E aí no final do filme ele reporta para ela com uma frase mais ou menos nesse sentido: você é o homem que eu sempre gostaria de ter sido, alguma coisa assim, ou você é o filho que eu gostaria de ter tido. Mas se a gente for pensar, ela é uma figura feminina, né? Dificilmente o roteiro, passando por uma produção e uma direção, cometeria um erro tão crasso assim. Eles corrigiriam. Você se tornou um homem que eu sempre gostaria de ser. Não, você se tornou uma guerreira que eu sempre gostaria de ter feito você. Ou, por exemplo, você é uma filha extremamente forte que eu procurei te ensinar. Mas não, ele fala a frase no pronome masculino mesmo, né? No gênero masculino. Você é o homem que eu gostaria de ser, ou você é o filho que eu gostaria de ter tido. Eu não me lembro direito qual foi a frase, mas foi nesse contexto. E se a gente for pensar, esse erro não passaria dentro do roteiro, e cortando essa frase, ela não faria a menor diferença para o filme. Logicamente que essas mensagens são colocadas não de forma
equivocada. É realmente pensada, elaborada, cuidadosamente para se colocar essas frases no filme para passar algum tipo de mensagem. E esse tipo de mensagem não é interessante ser passado para as crianças, né? A gente não pode induzir as crianças a qualquer tipo de opinião de cunho sexual ou de cunho de opção de gênero, por exemplo, tá? Mas, vou repetir, esse é o ponto defendido por muitos críticos como negativo, mas que para mim não afetou a experiência de curtir um filme. Do lado positivo eu concordo, é um filme que traz muita nostalgia, né? Me trouxe as lembranças da minha infância, a transformação do Príncipe Adam no He-Man é uma coisa maravilhosa, foi muito bem produzida, é emocionante de fato. As cenas de combate, de luta são muito bem feitas, né? Por ser voltado para um público mais juvenil, né, os adolescentes, se não me engano é PG, né? A faixa etária é para maiores de 13 ou 14 anos, não há sangue, mas existe a morte, tá? O filme em alguns momentos, bastante violento, mas não há demonstração de sangue. Então é um filme que dá sim para a garotada assistir. E é um filme que mostra uma crescente, na minha opinião, do herói. O He-Man, ele começa como um garoto que não conhece seus poderes, um garoto meio que desengonçado, até um pouco infantilizado para a idade dele. Ele já é um adulto, mas com uma cabeça infantilizada. Mas que no final do filme ele se empodera da força que lhe é dada, que lhe é concedido, e ele de fato assume o manto do herói de Eternia e ele mostra para que ele veio. Ele realmente entra em combate e convence da força e do poder que ele tem frente aos seus inimigos. Então isso é indiscutível. Acho que qualquer pessoa que se der a chance de assistir o filme e observar o que eu estou falando aqui vai perceber a diferença da metade inicial do filme, como o He-Man se porta, e da metade final, como ele se porta, como ele cresce, como ele se torna um herói realmente muito mais empoderado, muito mais forte. E muito bem retratado todos os personagens, tá? Todos os personagens têm seu espaço. Para quem conhece, né, o desenho, desde o mentor, da Teela, do Gato Guerreiro, do He-Man, do Príncipe Adam, do Esqueleto, da Maligna, todos têm a oportunidade de aparecer nesse filme, sem deixar totalmente votado para um protagonista. Então o filme foi muito bem feito, eu gostei demais. Mas onde que vem a minha reflexão? A minha reflexão é que se eu tivesse me embasado dentro da visão dos críticos e tivesse dado mais peso para a visão negativa dos críticos, eu não teria assistido o filme e eu teria perdido uma grande oportunidade de viver uma experiência tão interessante e tão emocionante para mim, que me remete à minha infância. Ali eu entendi que como a gente deve respeitar a opinião das pessoas, que não necessariamente vai existir um lado certo e um lado errado, que as pessoas podem ter as suas opiniões, mas às vezes sob pontos de vistas diferentes, e que a opinião de uma pessoa não necessariamente vai ser igual à sua. Então eu quero reforçar esse ponto aqui. Se você tem algum youtuber que você gosta, alguma pessoa que se posiciona, isso vale a respeito de tudo, desde de gostos de restaurante, desde posicionamento político, desde gostos de filme, se gosta ou não gosta do filme, ou desde opção de investimento, né? Melhor investir nessa modalidade do que nessa. Se você tem algum influenciador, algum youtuber que você segue, tome muito cuidado de você assumir a opinião dele como uma verdade absoluta e defender o posicionamento dele como seu, né, como uma opinião irredutível. Eu aprendi através desse filme de que o fato de um dos críticos não concordar com a minha opinião, criticar o filme, não faz com que eu deixe de gostar dele, né?
faz com que eu entenda que o posicionamento que ele, os argumentos que ele coloca realmente tem peso, realmente acontecem durante o filme, que nem eu comentei aqui, mas que isso não me estragou a experiência. E isso não vai me impedir de continuar gostando dele, mesmo que ele não tenha concordado com a opinião minha. Mas, graças a Deus, eu não utilizei da opinião dele para deixar de conhecer, de assistir o filme, de experienciar o filme, para depois ver a minha própria opinião. Então, eu aprendi que, independente com quem você estiver lidando, seja com um amigo, seja com um familiar, ou seja com algum influenciador que você acompanha, procure ter uma visão muito mais crítica. Procure ver o posicionamento dele a respeito das coisas, mas não deixa de conhecer o outro lado, não deixa de você experienciar o produto, né, ou o filme, ou o restaurante, para você formalizar a sua própria opinião, porque às vezes a sua opinião não vai ser a mesma do opinador. E isso vale para tudo. Então, eu revendo esse filme me trouxe uma reflexão tão interessante, porque quantos amigos eu não perdi por eu defender um ponto de vista e ele outro, e essa discordância não ter sido respeitada e a gente criar uma discussão ou romper uma amizade por uma discussão tão besta, quando havia pontos de vistas diferentes. Quantos familiares acabam ficando mais receosos de tocar em algum tema, porque às vezes a gente tem uma opinião formada e a pessoa tem outra e a gente não respeita os pontos de vistas diferentes, né? E eu aprendi, pelo menos em termos de entretenimento, de que independente da opinião que os influenciadores que eu sigo, que são vários na parte do cinema, dos filmes, é que independente da opinião que ele faça, se a opinião for dividida, eu provavelmente devo assistir o filme para eu tomar minha própria conclusão. Na maior parte das vezes, eu procurava primeiro ver a crítica para depois ir assistir o filme. E hoje eu estou fazendo diferente. Hoje eu prefiro assistir o filme e depois assistir o comentário, as críticas, para ver se realmente eu concordo ou não. Dos últimos filmes que eu vi, Mortal Kombat 2 me agradou muito, porque me remete aos jogos a qual eu joguei na minha infância, né? O filme é muito bom em termos de cenas de combate, em efeitos especiais, a trama para mim foi convincente e remete aos jogos realmente para quem era garoto e jogava o videogame do Mortal Kombat. Novamente tem críticas negativas a respeito do filme, de que como uma mulher pode ser protagonista, como uma mulher pode lutar de igual para igual com uma pessoa, contra um homem muito mais forte. E para muitos acham que isso é uma cartada feminista, é o empoderamento da mulher, e eu acho isso uma tremenda bobagem. Eu assistindo o filme, tive uma outra impressão. Eu acho que a história foi muito bem elaborada. Acho que a mulher tem tanta competência como o homem, que ela pode utilizar de outros artifícios que não só a força física para vencer um duelo. Então ela pode utilizar da inteligência, da agilidade, né, do seu treinamento para superar a força masculina. Então não vejo isso como uma impossibilidade. O filme para mim convenceu, né, na sua luta, nos seus combates, independente se é homem ou mulher. Eu acho que vence quem dá o melhor golpe, quem está mais preparado e quem tem mais agilidade. E tem críticos que até hoje penalizam o filme, que falam que o filme não presta, que o filme deixa a desejar, mas a minha opinião foi completamente diferente. Mesmo assim, vou repetir, a opinião, por mais que seja contraditória minha, eu não deixei de seguir o canal, eu não deixei de admirar o profissional, de levar em consideração as opiniões dele, com respeito, e me posicionando, né, sinceramente, contra a opinião dele, né? Eu respeito a opinião dele, continuo seguindo o canal, gosto do conteúdo que
que esse crítico ou esses críticos fazem, mas que algumas vezes eu discordo das opiniões e eu acho que é um direito democrático de todo mundo. Então, finalizando esse vídeo, se esses últimos filmes que eu assisti, que eu assisto tudo, na verdade, né? Não tenho preferência de gênero, desde terror, comédia, drama, romance, suspense, terror e ficção, eu gosto de todos, até os infantis. Mas eu sempre gosto, sim, né, como uma pessoa que curte a arte cinematográfica, eu gosto de não só assistir o filme, como compartilhar com as críticas dos especialistas, né, e vendo se eu concordo ou não com a opinião. E com essa experiência cinematográfica eu partilho em todas as outras áreas e gostaria que você fizesse essa reflexão. Procure entender se às vezes você não é radical, como eu fui radical. Eu não estou me tirando deste erro que eu cometi, mas às vezes você pode estar cometendo o mesmo erro, de você julgar ou rotular uma pessoa só porque ela discorda de uma opinião sua, seja uma opinião política, seja uma opinião a respeito de gostar ou não de um filme, ou seja da opinião a respeito de um tipo de culinária, tá, ou um tipo de entretenimento. Procure respeitar, saiba que ninguém é dono da verdade absoluta. As pessoas podem gostar em determinado segmento de uma coisa, você de outra, pode discordar da sua opinião, mas isso não torna essa pessoa ruim. Ela pode ter muitas coisas que concorda com você, algumas coisas que discorda e tá tudo certo. Graças a Deus a gente tem ainda essa possibilidade de ter a liberdade de expressão e de a gente poder opinar diferente das pessoas sem ofender. E é isso que eu gostaria de reforçar aqui neste vídeo. Esse filme para mim valeu muito a pena. Se você é dos anos 80, não caia nas críticas negativas, procure assistir e tirar suas próprias conclusões e revele aquelas coisas que você acha que pode ser ofensivo. Procure curtir as coisas que você acha que é positivo e no final você faz um balanço. E isso vale para qualquer coisa que você for participar ou for assistir, tá bom? Se esse vídeo te contribuiu de alguma forma, por favor deixa o like, ativa o sininho, faça um comentário, se inscreve no canal e compartilhe com outras pessoas. Quem sabe essas pessoas que são mais rígidas, mais donos da verdade, né? As pessoas que têm mais dificuldade de respeitar a opinião dos outros, às vezes assistindo um vídeo como esse não faz uma reflexão e quem sabe tem um pouquinho mais de maleabilidade, né? Que não rotule mais ninguém pelo fato de haver uma discordância de uma opinião dela, tá bom? A ideia é essa, a ideia do canal é a gente levantar um tema, fazer uma reflexão e isso causar em você uma evolução, uma opinião formada sua, seja igual ou não, mas que faça com que você tenha a sua reflexão, que faça com que você tenha algum grau de evolução, tá bom? Se Deus quiser a gente se vê em algum vídeo próximo aí. Beijo, abraço, até as próximas, tchau.